Olá pessoal, sejam bem-vindos então à segunda aula sobre widgets. Nesta aula nós vamos aqui finalizar a sidebar aqui que nós vamos utilizar para criar os widgets aqui do topo e aqui os widgets aqui do rodapé, certo? Eu removi os widgets que tinham antes, certo? Para a gente criar aqui tudo do zero. Só que antes nós precisamos, corrigir somente o pequeno detalhe dos títulos, que como na barra lateral do blog, nós precisamos alterar aqui o before title e after title. Nós vamos precisar fazer a mesma coisa aqui para os widgets do topo e os widgets do rodapé. Então, nós já vimos como fazer isso, é muito simples. Basta que a gente entre aqui em Functions, certo? E na hora que eu for registrar minhas outras sidebars, eu tenho que passar aqui os parâmetros before title, certo? E after title. No caso dos widgets do topo e dos widgets do rodapé, ambos têm um H4, como sendo o elemento que envolve o título, certo? Então vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui alguns widgets aqui de texto mesmo, certo? Vou colocar aqui no texto, colocar assim título 1, colocar este tema foi desenvolvido durante e aí vou deixar somente um por enquanto, certo? E aí vamos para cá. Vamos verificar. E aqui está o título da forma como deveria aparecer e aqui o texto do widget. Então eu vou puxar aqui outros widgets só para mostrar para vocês um pequeno problema que vai acontecer relativo a CSS. Vou colocar aqui mais outro widget. Vou salvar. O que vai acontecer? Qual é o problema que vai dar? O quarto widget ele vai cair. Por quê? Lembra lá do problema que deu aqui nesses posts em destaque? Que nós resolvemos via PHP colocando uma class last, uma classe chamada last, aqui no último post da coluna, para que ele não coloque aqui o margin right, certo? Então só que aqui fica um pouco mais complicado a gente fazer algo do tipo. Então a solução, na verdade, a melhor forma de se ter feito isso em CSS seria ter feito o inverso, Aqui, se nós inspecionarmos o elemento, nós vamos ver que o cara que codificou este layout aqui em CSS, ele sempre colocou margens à direita. Só que sem colocar uma margem à esquerda, a gente consegue utilizar o pseudo elemento, ou melhor, a pseudo propriedade, first child, e pegar somente o primeiro filho de LIs e tirar o margin left. Também seria possível pegar o last child, só que o IE7 não suporta, apesar de que o IE7 já está praticamente morto. Na verdade, a melhor prática realmente seria deixar sempre com margin left, que é uma garantia maior de sempre funcionar, nos navegadores problemáticos, ou seja, no Internet Explorer. Então, para resolver isso, nós vamos primeiro descobrir qual é a classe que isso é aplicada. Então vamos aqui. Nós temos aqui na classe widgetCalls, aqui, certo? Que ele tem aqui o margin right setado. Então eu vou acessar aqui o arquivo style.css. Vou procurar aqui por aquela classe. E aqui está. Qual vai ser o truque? Eu vou pegar aqui, colocar o margin left, colocar 20 pixels, certo? E aqui o truque que o cara estava fazendo era o seguinte: ele tinha uma classe na quarta coluna, setava para 0. Só que eu vou fazer o seguinte: vou pegar aqui, colocar first child
colocar o margin left 0. Vamos verificar. E agora sim, todas as 4 colunas estão sendo exibidas perfeitamente, beleza? Agora vamos verificar como é que isto estava no layout original. Vamos abrir aqui o HTML. Vamos abrir aqui o index, né, original. Vamos relembrar quais eram os widgets que tínhamos originalmente. Então aqui em cima nós tínhamos 3 widgets de texto, ok, nós já temos 3. E um widget de posts recentes. O WordPress nativamente ele tem aqui um widget que é tópicos recentes. Só que a gente não consegue configurar ele para ficar dessa forma aqui que nós temos. Então se eu colocar ele aqui, a gente consegue exibir 5 posts, ter um título, certo? Mas nós não conseguimos exibir a imagenzinha destacada de cada post, certo? Nós para isso vamos precisar criar um widget próprio para fazer isso. Então nós vamos fazer isso nessa aula. Vamos também verificar como é que estava aqui os widgets do rodapé. Nós temos 2 widgets aqui que são simplesmente texto. Então nós temos 2 de texto. Temos aqui um do Twitter, certo? Eu vou mostrar para vocês o plugin que vocês podem utilizar para utilizar o widgets do Twitter. Só que eu não vou exemplificar porque o Twitter ele mudou a API e basicamente eles pedem umas 4 tipos de chaves de API. É preciso criar um aplicativo do Twitter. Para não ficar muito grande a aula, eu vou instalar aqui um widget do Facebook, certo? Que fica mais rápido para a gente mostrar aqui. Então, por hora, vamos desenvolver este widget de posts recentes, beleza? E aí nós vamos ver como é que é a API de criação de widgets, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso arquivo, né? Para o nosso Sublime Text. Eu vou fechar aqui essa arruma de arquivo. Vamos organizar aqui a casa. E o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu gosto de colocar widgets ou qualquer biblioteca que não esteja, qualquer biblioteca assim externa, né, que tem arquivos que não esteja diretamente relacionado ao meu tema, né, no sentido, aqui em partes eu coloco arquivos, né, que compõem o meu tema. E para todo o resto, seja um widget, seja uma biblioteca externa, eu costumo colocar numa pasta chamada inc, né, de includes. E aqui dentro eu gosto de separar tudo que é widgets, vai numa pasta chamada widgets. Beleza? Então temos aqui uma pasta e um arquivo chamado widgets. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado widget recent posts.php, certo? Por enquanto ele vai ficar vazio. E aí eu vou aqui no functions.php, certo? Vou baixar aqui um pouco. Vamos criar aqui em cima, ou melhor, vamos incluir primeiro aqui, colocar aqui junto com a sidebar, abaixo aqui da sidebar. Vamos comentar aqui, criando widgets, colocar assim, widgets, e aí eu vou dar um include, vou pegar aqui o caminho completo para o meu tema e vou incluir o arquivo que está dentro de inc widgets chamado widget recent posts.php, certo? Então esse arquivo, ele na verdade vai ser uma classe, certo? Nós vamos definir uma classe e nessa classe nós vamos definir o comportamento do widget. Antes disso, eu vou criar aqui definir aqui uma outra função para uma action, que é a action widgets init. Vou chamar aqui uma função de znwp register widgets. Vou criar a função e depois que a gente cria a classe, a gente precisa registrar essa classe, né, esse widget, que na verdade é uma classe.
Então eu vou logo registrar antes mesmo de criar a classe. Então foi o seguinte: register widget. O nome da classe que a gente vai criar vai se chamar ZenWP widget recent posts, certo? Esse vai ser o nome da classe que a gente vai criar e vai definir como é que vai ser o nosso widget, beleza? Então vamos aqui no arquivo que nós criamos, widget recent posts, e vamos definir aqui nesse arquivo uma classe. E essa classe ela vai estender uma classe do WordPress, que é a classe WP widget. Então vamos definir aqui class ZenWP widget recent posts. Para quem não está acostumado com programação orientada a objetos, não se preocupem, aqui vai ser os conceitos mais simples, né, de orientação a objetos. Então eu vou estender. O que é a ação de extend, né? Quando você estende uma classe, você herda todos os métodos que a classe mãe possui. Então você pode acessar os métodos da classe mãe, e você pode também sobreescrever o comportamento de métodos que foram definidos originalmente na classe mãe, certo? Então a classe que nós vamos estender é a WP widget, certo? Toda classe, pessoal, ela possui um construtor. Um construtor é um método que é executado automaticamente quando nós instanciamos um objeto. Então, quando nós fazemos new WP query, por exemplo, nós estamos chamando o método construtor da classe WP query. Após a instanciação da classe, automaticamente o método construtor é chamado. Então nós temos aqui um método construtor, que no PHP nós podemos referenciar o método construtor pela palavra construct, né, prefixado aqui com 2 underlines. Então isso aqui é minha função construtora da minha classe, certo? Então, qual que é digamos assim, um boilerplate? Existe um padrão para você criar o widget. Então nós podemos ter uma espécie de um boilerplate, né, de um esquema que a gente possa posteriormente só alterar pontos específicos aqui do widget. Então nós precisamos aqui criar alguns parâmetros, né? Eu costumo criar uma variável chamada widgetOps, passar aqui um array para ela, e aí eu passo aqui dois parâmetros para esse array, que é o class name, que é o nome da minha classe, né? Então é ZenWP widget recent posts. Eu passo também uma descrição para esse widget, de tal forma que o usuário possa ver, né, essa descrição. Então ele vai exibir os posts recentes, certo? Ok, definimos aqui alguns parâmetros obrigatórios para criar um widget. Então, lembra que eu falei que uma classe, quando herda de outra, que ela estende de outra, ela herda todos os métodos. Então, se em algum momento eu precisar executar um método exatamente como ele foi definido na classe mãe, certo? Eu posso usar uma palavra-chave chamada parent, e aí eu passo dois pontos, e aí eu passo o nome do método. Nesse caso, eu quero chamar o método construtor da classe mãe. Então eu passo construct, e eu passo aqui novamente o nome da minha classe, certo? Eu passo aqui o título desse widget, que eu vou chamar aqui de ZenWP, certo? Vou colocar isso aqui para identificar que é um widget do tema. Vou colocar assim posts recentes. E aqui eu passo os parâmetros que eu defini aqui em cima, certo? Widget ops, beleza? Então vamos lá. Toda classe que estende WP widget, ela obrigatoriamente vai ter que implementar alguns métodos. Os métodos básicos para se implementar é o método form, que recebe uma variável chamada instance. É o método e o método widget, que recebe o new instance, ou melhor, que recebe os argumentos, que eu já explico o que é isso,
e recebe uma instância, né, que são os dados do widget. Então, basicamente, esses dois são os métodos chaves para se implementar, mas também nos vemos necessário, se vê necessário implementar também o método update, que ele recebe agora sim um new instance e um old instance, que vocês vão entender o que é cada coisa dessa aqui, beleza? Aqui eu escrevi errado, isso se chama form, certo? Então eu vou fazer o seguinte, aqui em form é o formulário que aparece no administrador, no administrativo, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, colocar um P aqui, testando o widget. Vou acessar aqui o painel administrativo, aparece o widget, vou recarregar aqui. Aqui ele está dando algum erro, provavelmente eu defini o nome da função errado aqui, né? Vamos verificar aqui no meu functions, znwp register widgets, e aqui é para ser widgets, certo? Vamos dar um refresh. Beleza, e aqui ó, já aparece para mim o widget que nós definimos, apesar de que ele ainda não possui nenhuma funcionalidade. Se eu arrastar ele para cá, aparece aqui como sendo no lugar do formulário, aparece para a gente aqui a mensagem testando o widget, que foi exatamente o que eu coloquei aqui no método form. Então o método form ele vai exibir para a gente o formulário, né, para o usuário poder inserir, né, os dados do widget. Então vamos lá. Vou deixar aqui a tag P. Eu vou colocar aqui um pequeno formulário, né, um label for. Eu vou deixar vazio por enquanto. Vou colocar aqui label. Vou colocar aqui título. E aí eu vou criar aqui o input type igual a text. Certo? Vamos definir aqui uma classe para ele, que é a classe widFat, que é uma classe do WordPress, para ele se adequar melhor ao painel administrativo, né, meu campo que eu estou criando. Eu vou deixar aqui um ID, que vai ficar vazio por enquanto, e eu preciso também passar um name, né, um name para esse campo. Passar aqui name, que também vou deixar vazio por enquanto. Eu preciso também, ou melhor, já coloquei que é o tipo text, eu preciso agora colocar aqui um value que por enquanto também vai ficar vazio, certo? Então, se eu dar um refresh agora, já vai ser possível eu visualizar o formulário que nós acabamos de criar para esse widget. Então já temos aqui um título. Nós só precisamos agora deixar isso daqui integrado ao WordPress para que esse título seja salvo, né, assim que nós digitarmos e clicarmos em salvar. Então eu vou voltar aqui. O que acontece? Para fazer isso, existe um método, que é o método WP widget, que ele permite que nós criamos rapidamente os campos, né, para eu salvar essas informações. Então, por exemplo, aqui em name, eu vou chamar um método que é o seguinte: echo this get field name. Get field name. Quase não sai. Ok. Vou chamar aqui de title, certo? Beleza. Eu preciso também passar aqui um ID para esse campo. E eu vou usar agora uma função getFieldID, não mais getFieldName. Quando eu faço isso, automaticamente ele gera um ID para esse meu campo, um name para esse campo. E depois isso facilita na hora que eu for salvar essas informações, certo? Aqui no for, né, nós costumamos passar o mesmo valor do campo ID que estamos referenciando aqui neste formulário. Eu preciso também exibir lá no value
Eu vou baixar aqui para facilitar. Vou quebrar aqui um pouco para facilitar. Eu preciso também passar aqui para o value o valor atual, né, o valor atual do que está salvo. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar aqui, dizer que title é igual a instance title. Essa variável instance, ele recebe um array com todos os campos deste widget. Então, quando eu salvar, né, ele vai salvar no banco e o form, na hora que o form for chamado, automaticamente é passado para ele uma variável, que é um array, que esse array vai conter todos os campos. Então, eu vou dizer o seguinte, que title ele vai ser um instance title. Então, aqui em value, eu posso dar um echo, vou escapar, né? SKTTR, title. Só que tem um detalhe. E se instance não existir? Eu poderia aqui fazer um if e set instance, verificar se ele existia, se não, eu setava title como vazio. Só que existe uma forma mais elegante de se fazer isso, que é a seguinte. Eu vou dizer que instance vai ser igual a wp parse args, certo? E ele vai receber dois parâmetros, né, que vão ser dois arrays. Então eu vou pegar assim, vou fazer uma conversão, garantir que instance é um array, certo? E o segundo parâmetro é o seguinte, são os valores padrões desse array. Então eu vou colocar aqui, title é igual a nada. Certo? Por enquanto só. Então o que acontece? Se instance não tiver o campo title, né, o índice title, a função wp parse args vai dar uma array merge e vai retornar uma variável instance contendo o índice title, só que vazio, certo? Então aqui, se title não existir originalmente, ele vai estar como vazio. Então na hora que eu for dar o echo aqui, eu não vou ter erro de variável indefinida, né? Ou então quando eu for acessar aqui de índice indefinido, enfim. Então isso aqui é melhor do que ficar fazendo if e set, if not empty, certo? É uma forma mais elegante. Essa função é uma função do WordPress, certo? Então beleza, vamos verificar se já está salvando, né? Vamos verificar se eu não fiz nada errado. Vamos dar um refresh. Ok, vamos verificar aqui em ZWP. Eu vou escrever aqui um título, né? Chama aqui de posts recentes. Clicar em salvar. E aqui ainda não conseguimos salvar essas informações. Por que que não conseguimos salvar? Porque ainda falta definir aqui o método update, certo? Esse método update, ele recebe aqui duas variáveis. O new instance, ou seja, os novos dados, e os dados antigos, o que é que estava antes do banco de dados. Então, o old instance tem os valores antigos e o new instance tem os valores novos, né? O que é que eu quero adicionar. Então, eu posso fazer o seguinte. Instance é igual a old instance, ou seja, eu vou manter a princípio todos os valores antigos e eu quero atualizar o que? Eu quero atualizar o instance, o campo title, que é o campo que nós estamos salvando aqui em cima. Vou dizer que é igual a new instance, porque os novos valores vêm no new instance. Então vou definir aqui como sendo title, certo? E eu preciso retornar essa variável, certo? Por enquanto, vai ser somente isso que vamos fazer aqui no instance. Então beleza, vamos dar um refresh. Vamos testar novamente. Vamos colocar aqui posts recentes. E agora sim, já está salvo, certo? Já salvou, já apareceu aqui em cima. Se eu recarregar a página, isso aqui vai continuar aqui essa informação, certo? Então, eu vou criar agora um outro campo, que é um campo de número, chamado number, que eu quero que o usuário possa definir quantos posts ele vai exibir, certo? Então, eu vou fazer aqui rapidamente, certo? Para também não demorar muito nessa aula. Certo? Aqui
eu vou basicamente copiar aqui do que eu já tenho pronto o campo, né, para esse campo number. Vocês perceberam aqui que eu estou chamando os mesmos métodos, só que passando um parâmetro diferente. Então eu vou gerar os campos para o number agora, né, e não mais para o title. Beleza, já temos aqui meu formulário. Só colocar aqui esse label para cá. Ok. E agora o que é que falta? Para nós finalizarmos aqui a parte aqui do back-end, nós precisamos aqui no update colocar um instance number é igual a new instance number. Então eu estou atualizando também as minhas informações de número, né? Se vocês perceberem, aqui em cima eu defini como padrão que number vai ser 4, certo? Então se dá um refresh, ele vai exibir 4 por padrão, certo? Só que isso daqui não está salvo no banco ainda, certo? Isso aqui está sendo exibido por padrão no campo, mas não está salvo no banco ainda. Então, por exemplo, colocar 5, salvou a quantidade de 5 posts, beleza? Então, ok, nós já temos aqui todo o formulário do widget pronto. Falta agora nós definirmos o método widget, que esse método ele faz o quê? Ele faz justamente a exibição do seu widget quando ele for ser exibido lá no seu site, lá na sua sidebar, certo? Então, existe também um método para... Existe também uma espécie de um boilerplate, né, de um esqueleto para esse método. Lembra que a gente definiu o before title e o after title? Então nós vamos utilizar aqueles parâmetros aqui. Vocês vão entender, né, um pouco mais sobre isso. Então, primeira coisa, esses argumentos são exatamente os argumentos que nós definimos aqui para nossa sidebar. Então nós recebemos através da variável args esse before title e esse after title, certo? Então, de costume nós damos um extract para extrair os índices do array e criar variáveis, certo? Então, o que eu tinha antes, args before title, eu vou ter agora uma variável chamada before title. É isso que a função extract faz, certo? Então, beleza. Nós recebemos também, nós não passamos, mas também existe uma opção que é a before widget, que nós podemos definir o que aparece antes de cada widget e o que aparece depois, certo? Mesmo que a gente não tenha definido aqui, o WordPress passa o valor padrão para esses parâmetros. Então, nós sempre colocamos aqui um before widget e um after widget, certo? Então, essas variáveis foram criadas depois que eu dei esse extract aqui, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos pegar agora o título, title. Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se de fato o meu título não está vazio, né? Então, ou melhor, se ele estiver vazio, se meu título estiver vazio, retorne nada, né? Vazio. Se não, vamos fazer outra coisa interessante aqui. Eu poderia simplesmente retornar um instance title, certo? Só que existe um filtro do WordPress, que é o filtro widget title, que nesse filtro você pode, né, o desenvolvedor do tema, ele pode colocar uma função e ele pode alterar como é que o título de cada widget vai ser exibido, certo? Então, até agora nós aprendemos a adicionar funções a filtros. Então, nós vamos ver agora como é que o WordPress, no seu núcleo, faz para aplicar todos aqueles filtros, todas as funções associadas a um dado filtro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar a função apply filters, né, aplicar filtros. Qual é o filtro que eu vou aplicar? São todas as funções que estiverem atreladas ao filtro widget title.
Beleza. E eu sempre vou passar como parâmetro, né, nesse caso, o título, né? Então, meu instance title, ou seja, se o cara criar uma função em cima desse filtro, essa função ela vai receber o título, né, deste widget. Então, eu poderia, por exemplo, criar um filtro para alterar como é que esse título desse widget está sendo exibido, certo? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Então, lembra que o seguinte, eu vou primeiro aqui fazer o seguinte, ou melhor, eu já verifiquei, né, se não está vazio, beleza. Lembra que eu falei para vocês que nós definimos, né, o before title e after title. Então, neste momento é que nós vamos exibir. Só que nós só vamos exibir o before title e o after title se o title não for vazio. Então, se não for vazio, então eu dou um before title, que no nosso caso é uma tag de abertura H4, concateno com o meu título e dou um after title, certo? Então, essa é a mágica que o WordPress faz internamente, né, nos widgets nativos dele. Os widgets nativos dele estão definidos de uma forma semelhante a essa. É por isso que quando nós passamos lá o parâmetro before title e after title, nós conseguimos alterar as tags que são utilizadas para envolver o título do widget. Beleza? Então, ok. Até agora, o nosso widget só está exibindo o título, né? Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui o título. Vamos verificar aqui no nosso topo se o título já está sendo exibido de fato pelo widget. Ok? E aqui está. Já estamos exibindo o título, né? Só que falta ainda o mais importante, que é fazer o loop, certo? Então, uma outra configuração aqui, um outro aspecto bem rápido antes de fazer o loop é o seguinte. Eu vou verificar se o meu instance number de fato está setado. Se ele não é vazio, só para ter certeza de que eu vou ter um valor. Se não for, né, nada disso, se ele estiver setado e não for vazio, retorne para a gente o instance number, ou seja, a quantidade de posts que eu quero exibir. Se não, eu quero exibir sempre 4 posts, ok? Então, beleza. Já estamos prontos para criar a nossa query secundária. Então, vou pegar aqui o recent posts e vou dar um new WP query, passar aqui um array, e esse array eu vou chamar aqui post type, vai ser post, né? Eu vou garantir que eu vou estar puxando somente posts e eu vou exibir no máximo a number, né? A variável number de posts. Certo? Então, beleza, já temos aqui a nossa consulta secundária. Foi a coisa mais simples até agora de widgets, né? Nesse widget em específico. Então, eu vou fazer aqui um while recent posts have posts, exiba esse post de post, certo? Vou dar aqui um end while e aqui eu vou precisar abrir aqui e fechar aqui. Então eu vou voltar aqui para o meu header.php, porque eu vou pegar aqui como é que é uma div, né, de um recent post. Então vou voltar aqui, vou colocar esse HTML aqui no meio. Vamos corrigir aqui a indentação. E aí basicamente eu tenho que preencher aqui, né, com o permalink. Aqui também é um permalink aqui embaixo. Aqui é o título da postagem. Aqui é o thumbnail, certo? Que inclusive nós precisamos também criar os thumbnail de 5.4 por 5.4, certo? Então vamos aqui dar um depost
thumbnail. Eu vou chamar esse tamanho de post widget mini, certo? E aqui temos que definir a data neste formato, certo? Então já fizemos isso mais de uma vez. Então é the time e essa string aqui. Beleza? Então, beleza, estamos exibindo aqui o nosso post. Agora eu vou só criar esse tamanho de imagem aqui no meu functions, juntamente com os outros tamanhos de imagem, que eu vou chamar aqui de post widget mini, que é 5.4 por 5.4. Eu vou mandar cropar. Beleza. Então, vamos verificar se está funcionando. Vamos voltar aqui para a minha página do site. Vamos dar um refresh. Aqui eu escrevi alguma coisa errada, né? Teve algum erro na linha 91, lá do functions. O que é que foi? Aqui, a de image size, aqui faltou uma vírgula. Então, refresh. A princípio não escrevemos nada errado. Vamos testar então como é que ficou o nosso widget. E aqui está o nosso widget. Ele está exibindo aqui a imagem, né? Ela não ficou bem feita porque nós criamos o tamanho de imagem depois, certo? Então nós deveríamos aqui ter criado antes para os tamanhos terem gerado, mas podemos também enviar novamente ou usar algum plugin para recriar esses thumbnails, certo? Vamos conferir aqui, eu coloquei 5 posts, certo? E ele está trazendo para mim mais do que 5 posts. Então vamos verificar aqui qual é o problema. Vamos aqui no widget recent posts. Aqui eu esqueci de outro detalhe, aqui eu tenho que resetar a query padrão. Porque quando eu faço uma query secundária, por mais que eu esteja criando um novo objeto, quando eu dou aqui um dPost, eu estou setando variáveis globais com as informações desse post. Então, para voltar o conteúdo dessas variáveis globais para o que ela tinha antes, nós precisamos usar essa função aqui, wp reset post data. Beleza? Vamos conferir aqui o que aconteceu. Vamos dar um vardump aqui em number, só para entender por que ele está puxando mais do que 5 posts. Ok, number está igual a 5. Ok. Vamos apagar aqui. Ok, o que acontece? Lembra que nós temos alguns posts que estão fixos, certo? Então, esses posts que estão fixos, eles sempre vão aparecer primeiro que os outros posts e eles não entram na contagem aqui do posts per page, certo? Então, eu tenho que setar aqui o ignore stick posts para 1, porque eu quero ignorar os posts fixos, né? Desconsidere qualquer post que esteja fixo, beleza? Então, ok, eu tenho aqui 5, né? Vou dar um refresh. Nós temos 5. Vou dar aqui, botar 4. E agora nós vamos ter somente 4. Beleza, então nós temos aqui o nosso primeiro widget criado, né, por nós mesmos, sem fazer uso de nenhum plugin externo, certo? Então, apesar dessa aula ter ficado aqui um pouco grande, eu acho que já valeu a pena porque nós aprendemos, né, como criar um widget. Então, a partir disso daqui, a partir desse modelo, você já consegue criar os seus próprios widgets, né? Sejam eles mais complexos ou mais simples, beleza? Eu vou só popular aqui essa barra lateral aqui de widgets do rodapé. Eu vou levar também o meu widget aqui que eu acabei de criar, certo? Posts recentes. Eu vou colocar aqui, vou mudar um pouco, vou colocar aqui uma agenda. Vou trazer aqui uma agenda. Melhor, agenda, né? Vamos colocar aqui uma nuvem de tags. E aí vamos dar um refresh. E aqui está, nós temos aqui
os nossos widgets, a agenda, tags, temos poucas tags, certo? Então, percebo que o widget é algo bem legal de se trabalhar, porque você dá um poder de customização, né? Um poder de decisão para o usuário muito grande. Ele pode escolher onde é que ele quer que o widget apareça, em que ordem ele apareça, certo? E perceba que nós podemos utilizar o widget não somente para a barra lateral, mas, por exemplo, aqui nós estamos utilizando a API de widgets juntamente com as sidebars para puxar aqui o widgets para essa área aqui do rodapé e essa área aqui do topo, beleza? Então, para finalizar essa aula, nós vamos instalar somente um plugin aqui para exibir aqui o feed do Facebook, certo? Então, nós vamos adicionar aqui o widget do Facebook pelo próprio Jetpack que nós já instalamos, né, e configuramos. O Jetpack, se vocês baixarem aqui, ele tem aqui um tal de widgets extras, né, que eu já tenho ativado aqui. Vocês podem ativar aí. E aí nós podemos vir aqui em aparências, widgets, pegar aqui caixa de curtir e eu vou colocar bem aqui. Eu vou colocar a página aqui do Facebook Developers. Vou salvar, não vou fazer nenhuma configuração a mais. Logicamente, no caso de vocês, vocês podem configurar e brincar um pouco com esse widget. E aí, quando recarregar a página, nós já teremos o widget do Facebook, né, a Likebox do Facebook sendo exibida. Aqui, né, está carregando. E aí está o widget do Facebook. Logicamente, é possível configurar a altura, né, dessa widget. É possível configurar aqui, né, vamos botar uma altura menor, certo? Mas nós finalizamos aqui toda a parte de widgets do nosso blog. Fizemos aqui os widgets aqui da nossa barra lateral e os widgets do rodapé e os widgets do topo, beleza? Então essa aula ficou um pouco grande, mas eu espero que tenha valido a pena, beleza? Então até a próxima aula.